Boa noite. Estou aqui para falar sobre um vídeo que foi divulgado, foi falado, sobre dízimo, e o título fala: sabia que se você está dizimando, você está negando o Salvador, no caso Jesus Cristo? Eu vim aqui mostrar que isso é uma tremenda uma mentira, que isso não procede, e onde falou também, desafiou pastores, do Brasil, a a dizer onde está escrito, que eles poderiam pedir dízimo, E queria ressaltar que eu não estou aqui para defender pedido de dinheiro, petição de dinheiro, Através desse vídeo eu quero mostrar um pouco sobre o dízimo, o que é verdadeiramente o dízimo, E mostrar que ele está enganado, onde ele falou praticamente que o dízimo ficou no Velho Testamento, com Jesus não teria sua validade. E nós vamos ver que isso ainda continua, Jesus, ele não diz, não fala em nenhum momento sobre que está abolindo o dízimo, tá? E nós vamos vindo para mostrar que ainda é necessário que se dizime. Em alguns livros que diz a palavra do Senhor, sobre o dízimo, para entendermos o que é dízimo e se devemos dizimar ou não. Vamos ler aqui primeiro no livro de Levítico, capítulo 27, verso 30 até o 34. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Se um homem deseja resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto ao seu valor. O dízimo dos rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrada ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai. Bem, nós estamos vendo aqui então, nesse texto de Levítico, que o dízimo é de Deus, era pago para ele, é isso, e não tem dinheiro envolvido, tá? Quero ressaltar que nós vamos ver através desse vídeo que dízimo nunca se tratou de dinheiro. Deus nunca pediu em dinheiro o dízimo, mas sim em coisas que se alimentam, alimentação ou bebida, Então nós vamos ver através desse vídeo que nunca foi isso. Então nós já sabemos que dízimo é de Deus e que não tem dinheiro envolvido, não pediu ouro. Alguém pode dizer assim, mas não existia moeda, não existia dinheiro nessa época, mas não pediu ouro, nem vai pedir em tempo algum. Nós vamos ver isso até no Novo Testamento, tá? Onde já havia moeda corrente, tá? Então vamos ver agora no livro de Números o que nos diz a palavra do Senhor. Livro de Números, capítulo 18, verso 22 em diante. De agora em diante, os israelitas não poderão se aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. E por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse, pois, a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhe dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor.
Essa contribuição será do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desse dízimo vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Somente até aí. Já conseguimos ver, então, que o ato de dizimar era para os israelitas, e o dízimo é de Deus, e agora ele passa, ele dá como herança para os levitas e para o sacerdote ou a casa sacerdotal, também para os filhos de Arão, aqueles que estavam incumbidos e purificados para exercer essa função, como podemos ver nesse capítulo inteiro. Se ler, pode tirar sua dúvida. Então, lá ele falou que tinha que ser sacerdote levita para poder receber o dízimo, tinha que ser sacerdote ou levita e tinha que ser de Israel. Isso foi dito lá. Por isso que ele falou que ele desafiou pastores. Eu não sou pastor, tá? Mas ele desafiou pastores, e eu não estou aqui para debater sobre isso com ele, mas porque ele falou que estava negando a Jesus. Aí sim eu venho mostrar que no caso não estamos negando a Jesus, e já influenciando em petições de dinheiro também não estou para dizer que deve se dar dinheiro. Mas se você dá, se você acha que está correto, aí é por você, Cada um faz do jeito que bem entender, mas a palavra do Senhor não respalda esse tipo de dízimo. Então, estou aqui só para mostrar isso. Então, vamos ver agora no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do verso 22 até o 29, o que nos diz a palavra do Senhor. Até então ele está correto, para o povo de Israel, tinha que ser sacerdote ou levita para receber, tá? Então até aí está correto. Agora vamos ver em Deuteronômio o que nos diz a palavra do Senhor. 14, 22. Separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que lhe escolher, como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e tiver sido abençoado pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo pela prata e leve a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata compre o que quiserem, pois ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, qualquer outra coisa que desejares. Então, juntamente com sua família, comam e alegram-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueça dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedades nem herança própria. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazenem em suas propriedades, armazenem nas suas cidades, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades venham comer e saciar, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então, só o verso 29 fala por si só, que aí já não era somente para os levitas e nem tão somente para os sacerdotes. Agora já entrou os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, e não tinha dinheiro envolvido no pagamento de dízimo. Não tinha dinheiro envolvido no pagamento de dízimo. Poderia ser trocado por prata, mas
no momento que chegava onde eles teriam que chegar, na cidade que eles teriam que chegar, deveria ser comprado com a prata, né, alimento ali, ou bebida, o que eles desejavam o que eles desejavam de comprar de alimento ou de bebida, e era a escolha deles. Mas aí já vimos, né, já podemos ver que ele está enganado sobre, né, que era somente para sacerdote ou levita, ou tinha que ser israelita, porque lá já está estrangeiro. Então qualquer um que fosse estrangeiro, né, que precisasse de alimentação, de algum tipo de ajuda, ali teria que ajudar. Agora vamos para Malaquias, onde ele leu, o texto que ele leu, que é Malaquias 3, do verso 8 até o 10. Vamos ler o que ele leu, né, e sobre isso nós vamos também comentar, ressaltando mais uma vez que não tem dinheiro envolvido. Então, não estou defendendo a petição de dinheiro, estou aqui alertando também que não tem dinheiro envolvido de dízimo desde o início, né? Não tem. E Deus, quando ele fala que ele é um Deus do princípio é o mesmo, né? Dificilmente ele vai mudar esse tipo de coisa, né? Porque Deus, ele diz que ele não muda, ele é o mesmo desde do início, do princípio até o fim. Então eu acho meio difícil, né, Deus mudar. Então, mas bora ler o que nos diz a palavra do Senhor em Malaquias 3:8 até o 10. Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Mais uma vez, se falando sobre alimentação, né, para onde aqueles que precisavam, com certeza os levitas, né, os estrangeiros. Vamos ver, pode você procurar na sua Bíblia e olha o verso 5 que diz, né, da palavra do Senhor, para você ver que também aqui está envolvido os órfãos e as viúvas. Olha lá o que nos diz. 3 e 5 de Malaquias. E eu virei a vocês trazendo juízo sem demora. Vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo tinha parado de dizimar, estava roubando a Deus, pois o dízimo é de Deus, mas ele dava para quem ele queria. Então ele deu para os levitas, os sacerdotes, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E o povo, quando parou de dizimar, estava restringindo esse direito para aqueles que necessitavam. Tá? Então aqui nós temos de novo Deus ressaltando isso, que não era somente para eles, para os sacerdotes, nem só para os levitas, mas estavam envolvidos já aí os órfãos e as viúvas e os estrangeiros. Agora nós vamos para Mateus 23, onde foi um texto que ele abordou também, onde ele enfatizou que Jesus estava repreendendo os fariseus por causa do dízimo. Vamos ver Mateus 23, o que diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então quero só ressaltar uma coisa pequena, mas de muita valia.
a nossa Bíblia que nós temos hoje em dia são divididas por capítulos e versículos. Por que eu digo isso? Porque somente ele pegou esse versículo desse capítulo e tirou base e falou sobre somente esse, falou somente em cima desse versículo. Então, eu quero alertar aqui esse ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Jesus já vem alertando nos versículos anteriores. Ele não tá dizendo aí sobre esse dízimo não, mas ele já vem antes, nos outros versículos, já vem falando sobre o que os doutores da lei, os mestres e fariseus vinham cometendo de errado, tá? Então isso daí já vem falando desde lá de cima. E por que eu falei de capítulos e versículos? Porque ele isolou, e a palavra de Deus ela não pode ser isolada somente desse jeito. Pega-se um contexto, do que foi dito, porque as escrituras ela não foram divididas assim no início. Foi dividida desse jeito para que a pessoa pudesse acompanhar onde alguém estivesse lendo. Aí se falava o capítulo, o versículo, aí a pessoa poderia acompanhar, achar rapidamente o texto que estava sendo lido. Então aí já há um erro, pois esse daí já vem alertando desde lá de cima. Então, mas ele está alertando, Mas vamos lá. Vocês dão o dízimo da hortelã, do entre e do comínio, tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ponto. Vamos parar aqui. E aqui para frente, Deus e Jesus, ele vai dar dois parâmetros, uma coisa que ele estava praticando de correto e uma incorreta, uma que estava certa e outra que estava errada. Então vamos dizer assim, vocês devem praticar essas coisas, são a correta, sem omitir aquelas que são erradas. Então eles praticavam algo de bom, algo que estava correto. Então o que era que eles estavam praticando de correto? Dizimar. Eles deveriam praticar essas coisas, sem omitir o que? A misericórdia, a justiça e a fidelidade. Então isso eles estavam omitindo. Eles não estavam omitindo, pois Jesus aí está falando, vocês dão o dízimo da hortelã. Então isso eles não estavam omitindo. Então eles estavam praticando essas coisas. Vocês devem praticar isso, a devolução do dízimo. E ele fala no plural para todos, tá? Para todos eles. Eles estavam praticando, mas estavam omitindo. Então aí ele já errou, que Jesus não está dizendo que não é para eles dizimarem. Não falou isso, o texto não fala isso. Ele forçou querer que o texto falasse isso, mas o texto não fala isso. Não tem base para ele afirmar isso. Mas agora, se nós vamos agora ver, vamos ter pelo menos uma noção do que é dízimo. O que é dízimo? Dízimo não é dinheiro, mas sim ajudar aqueles que trabalham na obra de Deus, e aqueles que precisam, quem? Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Isso é o dízimo. Então isso nós vamos ver quase em todo momento na Bíblia. Nós vamos ver isso na parte do Novo também. Isso tem muito. Não tem a palavra, assim, bem dizer, dízimo. Mas se você ver o contexto todo, ele vai estar ali o dízimo envolvido. Vamos ler Atos 2:44, 2:44 até o 47. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, vendendo suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participava da refeição com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Mas cadê o dízimo aqui? Cadê? Não tem a palavra dízimo. Mas olha o que eles faziam. Vendiam as suas propriedades, vendiam seus bens. E o que eles faziam? Distribuíam com a necessidade. O que? No parte do pão, nas refeições. Então estavam levando alimentação para alguém,
Então quem era que estava aí? Estavam os discípulos, e eles estavam fazendo o que? Levando, trabalhando para o Senhor, para o Deus, né? Para Jesus Cristo, estavam levando o Evangelho, proclamando a salvação. Então aqui nós vemos o dízimo na sua essência, né? Nós vamos ver também aqui em Atos, capítulo 6, vamos ver somente o primeiro versículo, o que nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, o que estava acontecendo aqui? Estavam dizimando. Eles estavam reunidos em algum lugar, algumas pessoas levavam alimento e era se distribuído, né? Estava levando alimento para quem aí? Será? Tem ali alguma coisa com viúva, mas tinha uma viúva no Velho Testamento, tinha dizendo que deveria ajudar, né, viúvas. Será que tinha? Será que tinha alguém fazendo a obra de Deus aí? Alguém levando palavra de salvação, né? Eu te pergunto. E agora vamos ver um pequeno texto em Mateus 25, 35. Diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me deram. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa, ou te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos menores irmãos a mim fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparta-te de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me visitaram, não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo e preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixam de fazer, alguns destes mais pequenos, também a mim deixam de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, deixa eu te dizer uma coisa: o dízimo é de Deus, o dízimo é de Jesus, o dízimo é para aqueles que necessitam. Não estou falando que você tem que dar um dinheiro para o pastor, mas sim, se ele precisa de um alimento, de uma ajuda, você dê. Se ele precisa de uma roupa, se um necessitado, um mendigo, um órfão, uma viúva, e você pode ajudar, você tem condições de ajudar, dê, porque você está fazendo para Cristo, e o nome dele vai ser exaltado. Agora, se você deixa de dar, ele já respondeu. Aí você vai falar: mas não está falando de dízimo. O dízimo sempre foi isso, ajudar. O dízimo sempre foi isso, ajudar aquele que precisa, com alimento, com roupa, com o que nós pudermos ajudar, tá? Então, aqui eu digo que aquele
vídeo está totalmente errado. A palavra está dizendo isso, está mostrando isso. Você pode ler, se você viu alguém com essa dúvida, se deixou você com essa dúvida, leia os textos, medite o que é dízimo na verdade, na sua essência, e veja se estou errado, se a palavra de Deus está enganada. Você pode tirar a sua própria conclusão e ver se você está negando a Jesus com um ato tão bonito como esse, de se alimentar outra pessoa, de ajudar a quem precisa. Será que Jesus não fez isso? Não ajudou a cada um de nós? Então, quero deixar essa mensagem que o vídeo que se falava que estava se negando, eu já digo agora, ao contrário, que aquele que não dizima, esse sim nega a Jesus. Né? Está aí o texto, Mateus 23, 25, 35 em diante, até o 46. Leia, medite, veja o que é o dízimo, né, e analise você mesmo. Né? Não deixe que pessoas venham introduzir ensinamentos mentirosos. Mas vocês têm liberdade de aprender. Ore, peça para Deus discernimento. Não deixe que pessoas mais intencionadas venham infectar você com esse tipo de palavras. Eu agradeço desde já a Deus, pois isso foi dele, não foi meu, pois eu não tenho capacidade nenhuma de trazer uma palavra dessa, né, de trazer algo dessa parte de esclarecimento. Somente ele que pôs isso, né, em meu coração, e eu agradeço a Deus por isso. Se você não concorda ou tem uma outra visão, você pode comentar, que nós vamos aprender uns com os outros. Mas não venha me dizer que no ato de dizimar estamos negando a Jesus, e nem que é somente para os israelitas, que é somente para levitas, ou que só para sacerdotes, pois a palavra de Deus está aí, claramente. Então eu agradeço a oportunidade primeiramente a Deus, que você possa ser abençoado com essa palavra, e se alguém está com dúvida, leve esses textos, leia você, mostre para essas pessoas, tá? Vamos levar o verdadeiro evangelho, o genuíno. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.